días, amados amigos y hermanos, reunidos aquí en Buenos Aires, la Argentina. Es para mí um privilégio e bendição grande. Grande bênção estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em São Mateus capítulo 24, versículo 3 e também São Mateus capítulo 24, versículo 30 em diante, onde nos disse, onde nos fala o próprio Jesus Cristo. Aqui, perguntam os discípulos a Jesus, no capítulo 24, versículo 3, disse: estando ele, Jesus, assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?Em São Mateus 24, versículo 30 em diante, diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Do Filho do Homem. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é a promessa do último dia, ou seja, a promessa de Deus para o último dia e do último dia. Podem tomar assentos, tenham a bondade. Para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, depois do tema da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, tema contido no Evangelho da Graça e proclamado por estes 2000 anos que transcorreram, proclamado por todas as nações, e assim dando a oportunidade aos seres humanos de que lavem seus pecados no sangue de Cristo e recebam seu Espírito Santo e assim obtenham o novo nascimento. Depois do tema da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção, o outro tema mais importante para a raça humana, vejam, temos dois temas bem importantes. Para a raça humana são os temas mais importantes. A primeira vinda de Cristo e o segundo tema é a segunda vinda de Cristo.
E agora, esse é o tema da promessa, a promessa do último dia, a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos para recompensar a cada um conforme, segundo as suas obras, nos disse Jesus em São Mateus capítulo 16, versículos 27 ao 28, disse: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E em seguida tomou a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e subiu com eles a um monte alto, e ali ele mostrou a visão do que será a vinda do Filho do Homem no último dia. Disse 6 dias depois, capítulo 17 de São Mateus, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular ao monte alto, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Nesta passagem, temos a visão da segunda vinda de Cristo com seus anjos mostrada aqui. Por isso, vejam como continua dizendo aqui. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão. É uma visão ali que Deus lhes está mostrando, porque ali está mostrando nessa visão a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, a qual se cumprirá no tempo final, o último dia, na vinda do Filho do Homem, que é a maior profecia da qual se falou para o último dia, para o tempo final, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Essa foi a maior profecia dada no Antigo Testamento e Novo Testamento para o último dia. Por isso até o próprio Jesus falou, profetizou da vinda do Filho do Homem para o último dia. E agora lhes diz: não digam a ninguém, a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então os de seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Por quê? Porque João Batista era o Elias que tinha que vir naquele tempo, preparando o caminho ao Senhor, preparando o caminho ao Messias. Ele era o profeta que viria com o espírito e virtude de Elias.
Ou seja, que o ministério de Elias estaria se repetindo em outro homem, e esse outro homem foi João Batista. Quando Deus promete enviar de novo um profeta que já tinha enviado no passado, é o ministério que esteve naquele profeta sendo operado de novo pelo Espírito Santo em outro homem, em outro profeta. Por isso, João Batista, mesmo que literalmente não fosse o profeta Elias, quanto ao ministério que estava sendo operado pelo Espírito Santo nele, esse era o ministério de Elias, se repetindo pela terceira ocasião. A primeira ocasião foi em Elias Tisbita, a segunda ocasião que esse ministério esteve manifestado na terra no meio do povo hebreu foi em Eliseu em uma dupla porção. E pela terceira vez esteve manifestado na terra no meio do povo hebreu em João Batista, preparando o caminho ao Senhor. E a quarta manifestação em que esse ministério esteve manifestado na terra foi no reverendo William Branham, precursando a segunda vinda de Cristo. E a quinta ocasião em que esse ministério estará na terra manifestado é na manifestação das duas oliveiras. Uma das duas oliveiras é Elias, ou seja, o ministério de Elias manifestado de novo na terra, e o outro das duas oliveiras é Moisés, ou seja, que os ministérios de Moisés e Elias estarão novamente manifestados aqui na terra. E agora é para o último dia ou tempo final em que estes ministérios estarão aqui na terra sendo manifestados pelo Espírito Santo. E agora vamos ver como serão manifestados estes ministérios, para que assim conheçamos as promessas feitas por Cristo, por Deus, para o último dia. Porque na maior promessa, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, estão contidas todas as demais promessas correspondentes ao último dia. Agora vejamos o que será Elias manifestado em sua quinta manifestação como uma das duas oliveiras. Disse o reverendo William Branham na mensagem Os Selos, na parte de perguntas e respostas, na página 399 do livro dos Selos, pergunta número 11, a qual lhe fazem e diz assim: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe, ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta foi: eu pensei que será um homem deste tempo ungido com esse espírito, porque lá, quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu operou igual a Elias. O que será? O ministério de Elias, Elias vindo pela quinta vez como uma das duas oliveiras, no último dia, no tempo final, será o que? Ele, um homem ungido com esse espírito ministerial, um homem no qual estará o Espírito Santo ungindo-o com esse ministério de Elias pela quinta ocasião. E será um homem deste tempo. Isso é o que o reverendo William Branham diz, no qual estava o Espírito Santo operando o ministério de Elias pela quarta ocasião, mas agora está falando como será operado pela quinta ocasião o ministério de Elias. Será um homem ungido com esse espírito ministerial, um homem deste tempo. Agora podemos ver o que é a vinda ou a promessa de Deus enviar um profeta que já o enviou no passado, veio e teve seu ministério. Quando Deus o promete de novo, é o ministério daquele profeta em outro homem, em outro profeta. E agora, na página 449 do livro Os Selos, também disse:
O único espírito que esteve sobre a terra, que eu saiba, teria que ser Elias, como foi no seu tempo. E assim foi predito que seria, porque seu espírito foi nada menos que o espírito de Cristo. Quando Cristo veio, ele foi a plenitude, foi o Deus dos profetas. Agora vejam. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo no profeta Elias foi quem operou aquele ministério. E é quem opera os ministérios nos profetas. Estando o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, em um mensageiro de Deus, pode operar o ministério que ele tenha prometido para esse tempo. E agora, quais são os 3 grandes ministérios prometidos para o último dia? São o ministério de Elias pela 5ª ocasião, o ministério de Moisés pela 2ª ocasião e o ministério de Jesus pela 2ª ocasião. Esses são os 3 personagens principais que Deus prometeu para o último dia. Seus ministérios estarão novamente nesta terra. Agora, vejamos o que nos disse o reverendo William Branham sobre Elias. No livro de citações, página 41, nos fala sobre de Elias. Versículo 330 disse: está falando do anjo do Senhor Jesus Cristo, disse. E significou isto por seu anjo, ou seja, o revelou a João. Não sabemos quem era o anjo, a Bíblia não diz quem era o anjo, mas sabemos que era um profeta, ou seja, esse anjo que revelou a João, o apóstolo, livro do Apocalipse, é um profeta. Porque a Bíblia em seguida disse que eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar as coisas que hão de acontecer brevemente. Em seguida, vemos que quando João começou a adorar o anjo disse, olha, não o faça. Revelação, ou seja, Apocalipse 22, versículos 7 ao 10. E ele disse, porque eu sou servo juntamente com os profetas. Podia ter sido Elias. Podia ter sido um dos profetas. Ou seja, alguns dos profetas. João era um apóstolo, mas este profeta foi enviado, ou seja, o anjo do Senhor Jesus Cristo. E João, sendo um apóstolo, veja a natureza das suas demais epístolas, ou seja, as demais epístolas de São João. Prova que João não o escreveu, ou seja, prova que João não escreveu o Apocalipse, mas que foi uma revelação que foi enviada por meio do anjo de Jesus Cristo. Somente João, o apóstolo, foi o escrevente, o escritor, mas a revelação não era de João, mas do anjo de Jesus Cristo, a qual a recebeu de Jesus Cristo para dá-la ao apóstolo São João, e a deu em símbolos, mas esses símbolos têm um significado. Esse Deus, assim como enviou seu anjo ao apóstolo São João para lhe dar a revelação do Apocalipse em forma simbólica, se o envia a nós para nos revelar o significado desses símbolos, então entenderemos realmente o livro de Apocalipse. E agora, disse, porque não tem a natureza de João. Ou seja, esta forma de falar, de expressar o que está no livro do Apocalipse não é a forma que João usa em suas cartas. Portanto, essa é a natureza
de outra pessoa, a forma de expressão de outra pessoa, não do apóstolo São João. João somente escrevia o que o anjo lhe mostrava. Disse: tome 1 de João, 2 de João e etc. e leia, e veja a natureza disso, em seguida veja a natureza disto, ou seja, veja a natureza em seguida do Apocalipse, a forma em que está expressa toda essa revelação apocalíptica. João era um escritor e um apóstolo, mas este é um espírito de profeta. E o que é um espírito de profeta? Já que no livro do Apocalipse vocês verão o que nos diz aqui. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, disse: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. Quem é o Deus dos espíritos dos profetas? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. O que vem? Mostrando as coisas que devem acontecer. Quando Deus envia um espírito de profeta, o que vem fazendo? Mostrando as coisas que hão de acontecer. Sempre que Deus enviou um profeta à terra, era um espírito de profeta vindo em carne humana, no meio da raça humana. Para poder ter seu ministério aqui na terra, no meio do povo, tem que vir em carne humana. Agora, um espírito de profeta é um corpo teofânico da sexta dimensão. Este anjo do Senhor Jesus Cristo, ainda, vejam vocês, aqui, quando dá a revelação do Apocalipse ao apóstolo São João, está em corpo teofânico ainda. É um profeta. Mas recordem que isso foi cerca de 2000 anos atrás. E agora dá a revelação do Apocalipse a João nesta forma simbólica. Agora João foi transportado, nos disse, ao dia do Senhor, e foi transportado em espírito. E agora João também, estando em espírito, recebe a revelação deste espírito de profeta. E recorde, quando se fala de duas pessoas estando em espírito, João estando no espírito e o anjo do Senhor Jesus Cristo estando também em espírito, isso é estando em seus corpos teofânicos, que são corpos parecidos aos nossos corpos, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. Desde aí é que vem os espíritos dos profetas. E agora, continuemos lendo o que segue a continuação, dizendo, disse, mas este é um espírito de profeta, é inteiramente uma pessoa diferente de João, o apóstolo. E agora, vejamos o que também nos disse na página 301 e 302 o reverendo William Branham sobre este anjo. Disse, notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, ele mandou uma águia. Recordem, os profetas são representados em águias, como também Deus é representado em águia, em uma águia, e também Deus representa o seu povo em águia. Por isso, quando libertou o povo hebreu, disse que tomou e os levou em asas de águia. E agora, cada profeta que Deus envia é uma águia. Também nos disse dos crentes, disse que levantarão suas asas como águia. Disse que
correrão ou voarão e não se cansarão. E agora serão rejuvenescidos também como a águia. E isso é tipo e figura da ressurreição dos mortos em Cristo em corpos jovenzinhos, imortais e incorruptíveis e glorificados, e a transformação de nós, onde nós vamos rejuvenescer como a águia, obtendo um corpo novo e eterno e glorificado igual ao corpo de Jesus Cristo. E voaremos e iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Quando decidiu Deus livrar a Israel, também mandou uma águia. Quem foi essa águia? Moisés. Não crê você que quando João estava na ilha de Pátimos, esta mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo? Agora, um anjo é um mensageiro, mas sabia você que aquele mensageiro era um profeta? O creem? Vamos prová-lo. Vejamos Apocalipse 22, versículo 6, para ver se não foi uma águia. Ele era uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro de Apocalipse. Agora vejamos o que João viu. Eu, João, sou o que ouviu e viu estas coisas, ouvi e vi estas coisas, e depois que ouvi e vi, me prostrei para adorar aos pés do anjo que me mostrava estas coisas. E ele, o anjo, me disse, olhe, que não o faças, nenhum verdadeiro profeta receberá adoração, ou mensageiro algum. Porque eu sou servo contigo e com teus irmãos os profetas, e com os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, versículo 8 ao 9. Agora, o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado, quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. Por isso a Bíblia que temos veio por meio de homens ungidos com o Espírito de Deus por profetas enviados por Deus em diferentes tempos. E agora, vejamos o que nos disse na página 326. Recordem que nos disse o reverendo William Branham no livro de citações que podia ser Elias ou algum dos profetas. E agora, quais são os profetas prometidos para vir no último dia? Elias, isso é, em sua quinta manifestação, Moisés, isto é, em sua segunda manifestação, e Jesus. Estes são os três grandes ministérios prometidos para serem manifestados no último dia. E agora, vejamos o que diz na página 326 do livro dos selos. Moisés será a mesma pessoa. Achamos o mesmo em Apocalipse 22, versículo 8. Achamos em Apocalipse capítulo 22, versículo 8, a Moisés. Moisés será a mesma pessoa. Achamos o mesmo em Apocalipse 22, versículo 8. E agora, podemos ter um quadro mais claro do que é a promessa divina para quando Deus envia ou promete enviar um profeta que já veio no passado. Envia esse ministério que esteve naquele profeta, ou envia de novo em outro homem. E porquanto é o ministério que esteve naquele profeta sendo operado de novo pelo mesmo Espírito de Deus que estava naquele profeta, sendo operado em outro homem, o ministério é chamado do nome daquele profeta primeiro. Mas o véu de carne é chamado do nome os que seus pais lhe puseram. Porque vai mudando de véu de carne e, consequentemente, vai mudando de nome, porque leva o nome que os pais lhe puseram a este véu de carne. Agora, vejamos quanto à promessa do último dia, na promessa do último dia da vinda do Filho do Homem com seus anjos, estão resumidas todas as demais promessas correspondentes
ao último dia. Ou seja, aí se resume todas. E agora vejamos algumas das promessas para o último dia: a vinda do Filho do Homem, os anjos do Filho do Homem, a grande voz de trombeta, os escolhidos sendo recolhidos, o fim do século, o último dia, a ressurreição dos mortos em Cristo, a transformação de nós, os que vivemos, o rapto, o arrebatamento dos filhos e filhas de Deus, ou seja, da Igreja de Jesus Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro, lugar onde iremos quando formos transformados os que vivemos e ressuscitados os mortos em Cristo e raptados, ou seja, arrebatados ao céu, elevados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, à casa do nosso Pai Celestial. E há outras promessas, por exemplo, o reino milenial de Cristo também, e inúmeras de promessas mais que estão assinaladas para serem cumpridas no último dia. E o último dia é o 7º milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, versículo 4, que é um salmo do profeta Moisés. E os últimos dias, pois são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio, assim como os últimos dias da semana são o 5º dia, 6º dia e 7º dia, os quais são quinta-feira, sexta-feira e sábado. E agora, os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são os últimos milênios, que são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Por isso, desde os dias de Jesus até aqui, já se está vivendo ou se esteve vivendo nos últimos dias, ou seja, nos últimos milênios. Quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio e, consequentemente, começaram os últimos dias. E por isso Deus falou por meio do seu Filho. Quando? Nos últimos dias, disse São Paulo em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2. Vejam, aí mesmo diz claramente. E ao dizer isto, mesmo que tenham transcorrido 2000 anos de Cristo até aqui, Paulo não estava equivocado, estava correto, porque os últimos dias são os últimos milênios para os seres humanos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Quando disse que Deus falou pelo seu Filho, por Jesus Cristo, disse nesses últimos dias, e já faz 2000 anos aproximadamente, que Cristo esteve aqui em carne humana e Deus esteve em Cristo em toda a sua plenitude manifestado, falando por meio dele. Assim como falava por meio dos demais profetas, agora estava falando por meio de Jesus Cristo em toda a sua plenitude, nesta manifestação plena de Deus em Jesus. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. São Pedro também no livro dos Atos, capítulo 2, versículo 14 ao 20, nos disse que Deus prometeu derramar do seu Espírito Santo sobre toda a carne para os últimos dias. Eles mostram ali que o que eles receberam é o Espírito Santo, tal e como Deus o prometeu, para derramar sobre toda a carne do seu Espírito, e isto é, sobre toda a carne que se arrepende dos seus pecados, recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo. Para essas pessoas é o Espírito Santo, é uma promessa de Deus. E essa promessa é para os últimos dias que começaram com o 5º milênio, porque os últimos dias diante de Deus são os últimos milênios para os seres humanos. E por isso, desde os dias dos apóstolos, Deus esteve derramando do seu Espírito Santo sobre toda a carne, que recebeu Cristo como seu Salvador e lavou os seus pecados no sangue de Cristo.
e ainda continua derramando do seu Espírito, porque ainda estamos nos últimos dias. E agora, se acrescentarmos ao calendário os anos de atrasos que tem, já estamos no último dia, ou seja, no 7º milênio. Mas se deixarmos o calendário tal e como está, pois somente falta 1 ano como 9 meses e alguns dias para terminar o 6º milênio e, consequentemente, terminar o 2º dos últimos dias e começar o 3º dos últimos dias. E o 3º dos últimos dias é o último dos últimos dias. O último dos últimos dias. O último dia do qual Cristo falou quando disse: "E eu ressuscitarei no último dia", ou seja, no 7º milênio de Adão até aqui, ou 3º milênio de Cristo até aqui. Agora, podemos ver onde nos encontramos no programa de Deus e nos perguntamos: terá Deus atrasado o calendário? E se Deus não atrasou o calendário, já estamos no último dia, no último dos últimos dias. Portanto, estas promessas que giram ao redor da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, devem ser cumpridas no último dia. E em forma progressiva estarão se cumprindo todas estas promessas. E Cristo disse: "Velai para que sejam tidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de vir", ou seja, os juízos divinos que hão de cair sobre a terra e estar em pé diante do Filho do Homem, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. E a vinda do Filho do Homem com seus anjos é o maior evento de todas as promessas que Deus tem feito para o último dia. Da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, depende o chamado aos escolhidos com a grande voz de trombeta. Cristo disse: "E enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão seus escolhidos." São Mateus capítulo 24, versículo 31. E da vinda do Filho do Homem com seus anjos depende a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Da vinda do Filho do Homem com seus anjos depende o arrebatamento ou rapto dos escolhidos para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que tudo depende da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Cristo disse em São João, capítulo 14, e versículo 1 em diante, da seguinte maneira: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas." Ou seja, muitos corpos. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: "Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho." Disse-lhe Tomé: "Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho?" Disse-lhe Jesus: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Agora vejam como para o último dia, o que os crentes em Jesus Cristo necessitam é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, para chamar e juntar todos os seus escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino
que gira ao redor da vinda do Filho do Homem com seus anjos, gira ao redor da segunda vinda de Cristo, para assim serem chamados e juntados todos os escolhidos de Deus e preparados para serem transformados no último dia, ou seja, no 7º milênio. Agora, em que ano ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, não sabemos. Mas quando ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo, você poderá ver o calendário e dizer: aqui está. Aqui está o ano onde eles ressuscitaram. E saber que quando os virmos eles ressuscitados, porque vão nos aparecer, nós seremos transformados. E poderá ver o calendário de novo e dizer: e a minha transformação, vejam onde era, neste ano que está aqui. Vejam o ano. E poderão ver o mês também. E em seguida, poderão se olhar no espelho e dizer: o que tinha pelo menos 80 anos, dizer: e o que Cristo disse, que nos daria um novo corpo, e que será um corpo imortal, incorruptível, um corpo glorificado, um corpo jovenzinho, é uma realidade. E os que não sabem, os que não conhecem esta promessa, não poderão compreender como seu vovozinho crente se tornou um jovenzinho, mas é uma promessa divina. E os cabelos brancos desaparecerão, as rugas também, e todos seremos jovenzinhos, representando de 18 a 21 anos de idade. E é em um corpo imortal, incorruptível e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver o importante que é conhecer a promessa do último dia, porque no cumprimento da promessa do último dia vêm todas as bênçãos que Cristo prometeu para a sua igreja, para os crentes nele que estarão vivendo no último dia e para os que viveram em eras passadas. Aí vem a promessa para a ressurreição dos mortos em Cristo. Agora, para poder compreender todas estas coisas que devem acontecer nesse tempo final e conhecer perfeitamente a promessa do último dia, Cristo nos disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. E agora, onde vamos subir? Temos que subir a etapa que corresponde à Igreja de Jesus Cristo no último dia. A Igreja de Jesus Cristo foi crescendo de etapa em etapa, começou na terra de Israel, aqui embaixo, nesse risquinho pequeno, e em seguida passou à Ásia Menor, por meio do ministério de São Paulo. E aí foram chamados os escolhidos do seu tempo, e depois continuou crescendo a Igreja de Jesus Cristo, passou à Europa, onde teve 5 etapas, e aí cresceu mais, vai crescendo como um monte. E à medida que vai recebendo os filhos e filhas de Deus, a Igreja de Jesus Cristo vai crescendo. Assim como em uma família, quando um casal se casa, 1 ano ou 2 anos, crescem porque já tem o primeiro filho ou filha. E em seguida, o segundo ou terceiro ano, lhe chega o segundo filho ou filha e vai crescendo. Cresceu a família. E assim vai crescendo. E algumas crescem tanto que chegam a 1 dúzia. E alguns passam de 1 dúzia. E então, já tem uma família grande, que a qual no princípio é difícil para levantar, mas depois que já estão levantados ou crescidos, se os ensinaram bem e são bons de coração, depois serão uma ajuda para seus pais. Agora, a Igreja do Senhor Jesus Cristo foi crescendo nesta forma à medida que Deus foi
realizando suas diferentes etapas, e enviou seus diferentes mensageiros. Em seguida veio a etapa da América do Norte, onde enviou o reverendo William Branham para a 7ª era da Igreja Gentia. Se tornou também o precursor da segunda vinda de Cristo, o qual veio com o espírito e virtude de Elias. Não era ele Elias literalmente, mas o ministério de Elias estava no reverendo William Branham, operado pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que operou em Elias Tisbita e operou em Eliseu e operou em João Batista. E agora o operou no reverendo William Branham pela 4ª ocasião e operará pela 5ª ocasião como uma das 2 oliveiras na era da pedra angular. E agora, para a era da pedra angular, Jesus Cristo envia seu anjo mensageiro. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E sempre o enviado de Jesus Cristo em cada etapa é enviado em e a igreja e vem trazendo a mensagem da sua era. E agora, o último enviado para a igreja de Jesus Cristo é enviado na etapa da era da pedra angular, etapa que está se cumprindo na América Latina e no Caribe. Assim que temos o maior privilégio de todas as nações, o privilégio de que a era da pedra angular caiu na América Latina e no Caribe, correspondeu ao território latino-americano e caribenho. E assim como, com pedras vivas em cada etapa, Cristo esteve construindo seu templo espiritual, sua igreja, para este tempo final, com pedras vivas, com seres humanos, latino-americanos e caribenhos, está construindo o lugar santíssimo do seu templo espiritual, que é a era da pedra angular. E esse é um privilégio tão grande que ainda não o podemos compreender em toda a sua plenitude, mas ao ver, através deste diagrama, podemos ver que temos o maior privilégio que possa algum continente ter. Deus está no meio da sua igreja na era da pedra angular, no território latino-americano, realizando a obra do último dia, do tempo final, onde chama e junta os seus escolhidos na era da pedra angular com grande voz de trombeta e nos revela os mistérios correspondentes ao último dia. Nos revela todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E assim, nos abre as Escrituras, nos abre todas essas profecias correspondentes a este tempo final e nos enche do conhecimento do programa de Deus e nos prepara para sermos transformados e arrebatados ao céu e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso é tão importante a promessa do último dia, a promessa de Deus, a promessa de Jesus Cristo para o último dia, a promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Agora, o ministério de Moisés, de Elias e de Jesus estão prometidos para estarem manifestados aqui na terra. E já vimos que o ministério de Elias estará manifestado no anjo de Jesus Cristo, e o ministério de Moisés também. E o ministério de Jesus também. Mas o anjo de Jesus Cristo nem é literalmente Elias, nem é literalmente Moisés, nem é literalmente o Senhor Jesus Cristo. São só seus ministérios, os ministérios desses 3 grandes personagens, sendo colocados pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que esteve em Elias Tisbitas, em Moisés e em Jesus, estando no anjo de Jesus Cristo. Ele é quem tem todos os ministérios e operou esses 3 grandes ministérios, em Moisés, em Elias e em Jesus. E para o último dia os operará em seu anjo mensageiro. E assim chamará e juntará os seus escolhidos com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino,
onde nos juntará no corpo místico de Cristo na era da pedra angular, e nos preparará, nos encherá do conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim nos preparará para sermos transformados e raptados neste tempo final. Agora vejam, Cristo disse, sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. E agora vejamos por meio de quem é que ele nos revela todas estas coisas. Capítulo 22, versículo 6 disse de Apocalipse, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Quem enviou ao seu anjo mensageiro? Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que Cristo disse que nos revelaria, agora envia seu anjo mensageiro, no qual Jesus Cristo vem em Espírito Santo manifestado e por meio do seu anjo mensageiro revela à sua igreja todas essas coisas que devem acontecer em breve. Coloca no coração e na boca do seu anjo mensageiro essa palavra, essa mensagem profética de todas as coisas que em breve devem acontecer e são faladas pelo anjo de Jesus Cristo. Todas estas coisas que devem acontecer são faladas à igreja de Jesus Cristo. O que falam os profetas de Deus? As coisas que devem acontecer. Vem profetizando as coisas que devem acontecer. Este livro do Apocalipse, vejam vocês, é um livro profético. Vem pelo Espírito Santo através de um profeta mensageiro chamado o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual vem profetizando as coisas que em breve devem acontecer. A João as profetizou com símbolos. E no último dia é enviado à igreja de Jesus Cristo para dar a conhecer todos esses símbolos proféticos e assim dar-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Vem, que é uma profecia, e são bem-aventurados os que leem e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora vejam vocês a bem-aventurança de ler e de escutar as palavras da profecia deste livro. E para o tempo final, o último dia no qual Jesus Cristo envia seu anjo mensageiro, vem mostrando o significado destas profecias que estão em símbolos, vem mostrando a sua igreja, para assim que sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, conheça todas essas coisas que em breve devem acontecer, que estão em símbolos, conheça a realidade, o significado desses símbolos, e assim sejam chamados e juntados e preparados para serem chamados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 22, também nos disse, no versículo 9, vamos ver, versículo 7 em diante diz, eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vem, que é um livro profético, porque diz, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Foi o anjo de Jesus Cristo quem mostrou todas estas coisas que João viu em símbolos aqui nestas visões apocalípticas. Porém, ele me disse,
olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. O anjo do Senhor Jesus Cristo nem é Elias, nem é Moisés, nem é Jesus. Ele somente é o instrumento de Jesus Cristo, através do qual o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, estará operando o ministério de Moisés pela segunda vez, o ministério de Elias pela quinta vez e o ministério de Jesus pela segunda vez, para nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer e assim sermos chamados, juntados e preparados para sermos transformados no último dia, ou seja, no sétimo milênio. Agora, em que ano do sétimo milênio ressuscitarão os mortos em Cristo e seremos transformados nós, os vivos? Não sabemos, mas o importante é estar escutando a voz de Cristo. Essa grande voz de trombeta nos dando a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer. Esta grande voz de trombeta, a voz de Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, revelando-nos todas estas coisas que em breve devem acontecer. E assim estarmos sendo preparados para a nossa transformação. Vimos através da Escritura qual é a promessa do último dia, a promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E ao redor dessa promessa giram todas as demais promessas para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse: orai, para que sejais tidos por dignos de evitar todas essas coisas que virão e estar em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, estar em pé diante da promessa do último dia sendo cumprida no meio da sua igreja. Estar em pé diante da promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos, manifestando-se o Espírito Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo em seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. O ministério do Filho do Homem, o ministério de Jesus, estará sendo operado pelo Espírito Santo em seu anjo mensageiro e também o ministério de Moisés e o ministério de Elias. E estar em pé diante dessa promessa do último dia, estar em pé diante dessa manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, é a maior bênção que uma pessoa pode ter. E isso o identifica como um escolhido de Deus, um primogênito de Deus, que neste último dia estaria escutando a voz de Deus, porque quem é de Deus, a voz de quem ouve. A voz de Deus ouve. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Agora vejam como a voz de Jesus Cristo, a voz do Espírito Santo, estará nos falando no último dia e estará nos dando a conhecer todas essas coisas através do seu anjo mensageiro. E quem é de Deus, as ovelhas de Jesus Cristo, estarão escutando a voz de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. A promessa do último dia. Vimos claramente qual é a promessa do último dia. A vinda do Filho do Homem com seus anjos. E ao redor do cumprimento dessa promessa, giram todas as demais promessas. A ressurreição dos mortos, a transformação de nós, os que vivemos, a trombeta final, o recolhimento dos escolhidos, o arrebatamento para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Todas essas promessas giram ao redor da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus e em breve todos sejamos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os continue abençoando, que Deus os guarde e muito obrigado por vossa amável atenção.